Bom dia, meus queridos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Meus queridos, hoje, sábado 9 de maio, nós estamos agora iniciando esta mensagem para o culto das 10 horas, para que você, sua família, que estão aí no isolamento, possa curtir, possa aprender e ser edificados na palavra de Deus. Meus queridos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta manhã, é uma palavra muito interessante das Sagradas Escrituras, que está no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, todo o capítulo, e nós vamos ler por partes os versículos que nós queremos chamar a atenção dos irmãos. Meus queridos, Colossenses é uma carta que centraliza a pessoa de Cristo. Cristo está no centro. Para os crentes da cidade de Colossos, tudo se resumia em Cristo. E eles então procuraram crescer nesse conhecimento e na prática de colocar Jesus no centro de todas as coisas. Eu quero tratar com vocês, nesta palavra, maturidade cristã. Meus queridos, todos nós somos cristãos, nós que servimos ao Senhor, fazemos parte, de uma comunidade local, temos a nossa irmandade, nós somos cristãos, mas nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã, nós precisamos atingir o que se chama maturidade. Maturidade cristã é quando a gente coloca Cristo no centro de todas as coisas da nossa vida. Eu nasci, deixa eu dar um testemunho aqui da minha vida. Eu nasci num lar cristão. Meus pais eram já evangélicos. Meu avô paterno era evangélico e ele conseguiu encaminhar alguns dos filhos, os filhos mais velhos. Os mais novos não, os mais novos depois de um terceiro casamento, aí já tomaram outros rumos. Mas o do primeiro casamento, os filhos se tornaram cristãos, e são muitos que hoje têm filhos pastores, servos de Deus, presbíteros, envolvidos na liderança da igreja. Os meus primos, são pessoas muito abençoadas, são bênçãos de Deus na vida das suas comunidades. Mas na minha infância, indo com meus pais à igreja, depois, com minha mãe, meu pai migrou para uma seita, e minha mãe continuou ali firme, criando os filhos. Então a minha lembrança espiritual de formação é mais puxando o lado da minha mãe. Mas quando cheguei então à adolescência, à juventude, acabei me afastando dos caminhos do Senhor, mas depois voltei, antes do casamento, já voltei para os caminhos do Senhor. E aí a minha vontade era servir a Deus em todos os momentos. Mais tarde, depois dos filhos já criados, praticamente já grandinhos, eu consegui fazer um curso de final de semana, um curso de 4 anos no Palavra da Vida, e já era líder, já fazia parte da liderança da igreja de Poços de Caldas, já tinha liderança no presbitério, e logo as coisas foram se ajeitando e o presbitério me ordenou como pastor, e a igreja presbiteriana de Poços me recebeu como pastor, e eu fui trabalhar no Parque das Nações. Depois de lá,
né, voltei para a sede, onde já estou há mais de 25 anos, servindo o Senhor ali. Eu agradeço a Deus, porque esta comunidade me acolheu como seu pastor e me deu todo o apoio e animação necessária. E assim, meus queridos, agora já com 67 anos, mas com o coração queimando pelo Evangelho, inflamado pelo Evangelho de Cristo, para servirmos o Senhor com alegria. E eu quero compartilhar com vocês hoje esse texto da Palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 3, cujo tema é maturidade cristã. Meus irmãos, assim começa a palavra. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meus queridos, olha para vocês verem. Maturidade cristã. O Senhor nos fornece tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. Então tem todo suprimento no trono de Deus, no trono da graça. Do versículo 1 até o versículo 4 nos fala disto, que a maturidade cristã tem todo o suprimento necessário no trono de Deus. Nós não precisamos de nada além do trono de Deus. O trono de Deus é que vai suprir todas as nossas necessidades para o nosso crescimento, para atingirmos maturidade cristã. É preciso, meus queridos, então prestar atenção na palavra de Deus. Todos os cristãos, todos os servos de Deus, servas de Deus, né? Crianças, juventude, adultos, né? Os da terceira idade, deveria prestar muita atenção numa palavra que aparece na Bíblia, portanto. Portanto, quer dizer, está chamando atenção para uma atitude. E aqui, nesse texto, tem a palavra portanto, se repete. Então ele começa com a primeira palavra, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Meus queridos, olha que contradição na nossa vida, nós sermos do Senhor, ressuscitados com Cristo, estarmos buscando as coisas da terra? Não podemos fazer isso de forma alguma. Precisamos buscar as coisas lá do alto, buscar as coisas dos céus, buscar as coisas de Deus para a nossa vida. Olha, estar buscando as coisas da terra é estar cavando lixo, é estar mexendo nos entulhos. Não, o Senhor não quer isso para os seus filhos. O Senhor quer que ele esteja buscando as coisas lá do alto. Olha, ele usa duas ordens aqui, está no imperativo, ó, buscai e pensai. Quer dizer, busque as coisas lá do alto e pensem nas coisas lá do alto. O cristão deve viver com saudade do céu. Essa é a realidade. Eu tenho saudades do céu. Eu quero estar com o Senhor, lá naquele lugar onde eu vou passar a eternidade. Eu já quero estar buscando e pensando nas coisas do alto. Meus queridos, olha para vocês verem, a palavra é muito clara e a ordem do Senhor é maravilhosa.
para nós estarmos buscando as coisas lá do alto e estarmos pensando nas coisas lá do alto. Meus queridos, quais eram as nossas buscas e os nossos pensamentos antes de sermos atingidos por esta pandemia? O que nós estávamos buscando? Quais eram as nossas maiores preocupações? Olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, olhe para as coisas que você estava envolvido, buscando, trabalhando, atuando nesses dias anterior a esta pandemia que nos atingiu. Meus queridos, às vezes a preocupação de alguns está muito no trabalhar, trabalha a semana inteira, trabalha final de semana, vai fazendo tudo isso. Para que correr atrás de tantas essas coisas? Buscar o quê? Buscar as diversões, buscar, olha, um mundo muito hedonista, muito preocupado com os prazeres. Meus queridos, muitas coisas são boas, muitas coisas são agradáveis, são lícitas, mas a nossa primeira preocupação não devem ser essas coisas. A nossa primeira preocupação tem que ser as coisas lá do alto, as coisas dos céus. Por quê? Qual é a razão disto? Será que o Senhor tem tanta coisa gostosa aí, Senhor? Tem tanta coisa boa para eu viver com a minha família, coisas que não são ilícitas? Tudo bem, meus queridos, mas estas não devem ser as nossas primeiras preocupações. Sabe por quê? Porque se essas forem as nossas primeiras preocupações, nós não vamos buscar as coisas lá do alto, nós não vamos buscar as coisas de Deus. Mas, se nós buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, as coisas do alto, as coisas do céu, e pensar nas coisas de Deus, olha, o Senhor vai nos dar um coração tão animado, um coração tão pronto para poder usufruir dessas demais coisas, sem nos tornarmos aprisionados a ela. Então, meus queridos, olha, maturidade cristã, todo o suprimento para o desenvolvimento da nossa vida cristã já está disponível a nós, está no alto, está no trono de Deus. Meus queridos, o texto continua e o texto fala também que existe um ponto de partida. Por onde eu devo começar? Vamos supor que você aí entendeu isso que eu estou compartilhando ao seu coração e você fala assim: eu quero isto. Eu quero isso para a minha vida, para a vida da minha família. Eu quero viver isso. Eu quero buscar maturidade cristã, sim. Por onde começar? A palavra de Deus é clara. E o apóstolo Paulo nos fala assim, comece por você. Tem que começar por você. Olha, se nós queremos mudanças, as mudanças têm que começar por nós. E depois é através de nós que ela irá se multiplicar. Então, tem que começar em mim. Eu quero maturidade cristã na minha família, eu quero progresso, vitória, tem que começar em mim. Aí o apóstolo Paulo já vai direto no assunto. E ele vem agora e ele é persuasivo nessas colocações que ele faz. Do versículo 5 até o versículo 12, ele trata esse assunto. Começa assim: fazei, pois, morrer o mal que existe na natureza humana. Olha o versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo aquilo que pertence à natureza, à nossa velha natureza, à nossa natureza terrena, ela precisa morrer, precisa deixar de existir. É a mortificação da carne. Meus queridos, será que você pode guardar uma coisa agora para sempre no seu coração? A velha natureza nunca irá se converter. A velha natureza nunca irá se converter. Sabe o que tem que acontecer?
você precisa fazê-la calar, precisa fazê-la morrer. É isto, isso chama mortificação da carne, que é a nossa luta no primeiro dia, quando aceitamos Jesus no nosso coração como nosso Salvador, até aquele dia que vamos fechar os nossos olhos e partir para a glória. É a nossa luta contra a carne. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, faça, pois, morrer a vossa velha natureza, aquela que está oculta, né, dentro de nós. Meus queridos, eu quero contar aqui uma ilustraçãozinha de uma muito interessante que vai te ajudar você a entender esta velha natureza. Uma pessoa que é um caixeiro, que trabalha numa venda. Sabe o que é venda? A venda é aquilo que existia antigamente. Quem sabe seus pais ou seus avós iam lá comprar os gêneros alimentícios. Havia um balcão, o caixeiro do lado de dentro e o cliente chegava e ficava do lado de fora. Havia um balcão entre eles, normalmente com uma balança em cima do balcão. Aí você chega para ele e fala assim, por favor, me dê 1 quilo de feijão. O caixeiro faz o seguinte, ele pega um saquinho apropriado para 1 quilo, um saquinho de papel, abre o saquinho, vira as costas para você, tem um caixote lá, ele abre uma tampa e leva uma concha. Aí ele faz assim, coloca aquela concha e coloca e vai colocar então na balança. Aí a velha natureza fala assim, ponha um pouquinho a menos. A nova natureza fala assim, não faça isto, coloque a medida certa. Aí, dependendo de quem ele obedece ali, é o jeito que ele vai agir. Suponhamos que ele começou a vida cristã, está indo na escola dominical, está entendendo e aprendeu com esse versículo, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Então, naquele momento, ele faz a medida certa e vem e coloca na balança e entrega para você. Medida correta, meus queridos, medida correta é proporcionado por uma nova natureza, mas a antiga natureza, a velha natureza, luta contra isto. Por isto, eu quero dar uma palavrinha aqui para as esposas. Olha, quando o seu marido chega em casa, depois de um dia cansado de trabalho, e às vezes você ficou irritada com uma série de coisas, com as crianças, com uma série de complicações do lar, aí ele chega e você ativa a velha natureza e não o recebe como um santo guerreiro. Olha, você é esposo que teve um dia duro no trabalho, se irritou, fez o trajeto de volta irritado, chega em casa irritado, e aí aquela santa mulher que o Senhor Jesus te deu vem te receber e você é duro, grotesco. Por quê? Porque você está deixando a velha natureza cuidar de você. Portanto, você marido, você esposa, vocês filhos, façam morrer a velha natureza. Façam morrer a velha natureza e deixem as coisas do Espírito cuidar, direcionar a sua vida. Meus queridos, aí ele cita uma lista aqui daquilo que precisa morrer. Olha aqui que ele fala, olha, faça morrer imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Cita aqui alguns exemplos, né, nos seus dias e nos nossos dias também. Esta lista está em pauta. Esta lista está em pautas e muitas outras. Olha aqui para vocês verem, imoralidade sexual. A quantidade de pessoas que
está se perdendo, a quantidade de homens que estão se perdendo na imoralidade da pornografia. Isto vai calejando a mente, isso vai prejudicando o espírito, isso vai complicando toda uma vida que era para ser algo maravilhoso diante do Senhor. Então, olha, tem que começar em mim. Se não começar em mim, não vai dar certo. Versículo 8 fala assim: joga fora esse lixo. Joga. Por que você está carregando lixo, juntando lixo na sua vida? Olha o que diz o versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. O que? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no seu falar. Joga fora isto, meu querido. Joga fora isto, minha irmã. Joga fora. Não aceite isto fazer parte da sua vida. Assuma o quê? Assuma um novo personagem cheio do conhecimento de Deus. Você ressuscitou junto com Cristo lá nas coisas do alto. Agora olha o versículo 10. Assuma este novo papel que você tem agora. Esse novo papel, esse papel de cristão, servo de Deus. Olha o que diz o versículo 10, meu irmão, minha irmã. E se revestiram da nova natureza que renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou, certo? Ela se reviste. Então, revestir-se, né? Revestir, tira a roupa suja, coloca a roupa limpa, lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Revista-se dessas novas coisas. Meus queridos, esse texto maravilhoso da palavra de Deus, ele continua, e aí ele diz assim, que nós temos, né, o trono onde nós buscamos as coisas, tem que começar conosco, e agora ele fala assim, e vocês têm uma comunidade para treinamento, né, o campo de treinamento. É como se nós fôssemos um atleta. E agora nós temos o quê? O campo, né? O estádio para o nosso treinamento. Aí, meus queridos, é a nossa comunidade, que nós temos um lugar onde nos encontramos, é um lugar que o Senhor nos deu, que fica ali na rua Tabatinga, número 60, aquele espaço reservado para a nossa edificação. É ali que nós vamos para receber o treinamento, é ali que nós vamos para crescer, para se ajudar, né, mutuamente, um ajudando um outro, né, um amolando, né, o corte do outro, preparando o outro, deixando com que o outro cresça através das nossas ministrações, através das nossas experiências. Meus queridos, aí o versículo 13, versículo 14, tem algo maravilhoso, 15 e 17. A nossa comunidade. Como é que você enxerga a comunidade? A comunidade é o nosso lugar de treinamento, meus queridos. É ali que nós vamos treinar. Então tem a comunidade, o Senhor nos fornece a comunidade como nosso campo de treinamento. E aí tem 3 verbos interessantes que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, versículo 3, suportem-se uns aos outros, certo? Perdoem-se mutuamente. Então, suportar, perdoar. E o 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, amai-vos. Meus queridos, 3 coisas importantes na nossa comunidade: suportar, perdoar e amar. Essas 3 coisas são importantes que nós precisamos praticar. Eu pratico, você pratica, nós praticamos e seremos todos edificados,
todos estarão crescendo, cada vez um pouquinho mais parecidos com o Senhor Jesus. Suportai-vos uns aos outros. Você já ouviu aquela pessoa que chega assim no seu ouvido e fala assim: não suporto fulano de tal? Você já ouviu isso? Que coisa feia, que coisa horrível. A palavra de Deus diz exatamente o contrário: suportai-vos uns aos outros. Você já viu aquela pessoa que chega e fala assim: isso eu não esqueço, isso eu não deixo passar, comigo é assim, bateu, levou, que coisa feia. Isso não é de Deus não, meu irmão. Isso não é de Deus não. Sabe de quem que é isso? Isso é do capeta. É isto que é verdade, isso é do capeta. Você dizer que não perdoa, olha, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se você não perdoa, Jesus também não te perdoa. É isso. Como que é a oração do Pai Nosso? Perdoa, me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo. Meus queridos, em todos os lugares das relações interpessoais precisa estar presente essas três coisas: o suportar, o perdoar e o amar. Se essas três coisas não estiverem presentes, o ambiente será terrível. Não será um ambiente do céu, será um ambiente do inferno. Essa é a realidade. Então, meus queridos, olha para vocês verem o versículo 13 e o versículo 14. Se nós queremos maturidade cristã para a nossa vida, a comunidade precisa ser um espaço de treinamento. E aí o que acontece? Se você pratica essas três coisas, se eu pratico, se nós praticamos essas três coisas, a paz do Senhor Jesus vai estar no nosso coração de forma maravilhosa. Por isso que ele fala assim: olha, seja a paz do Senhor Jesus o árbitro do vosso coração. Quer dizer, o meu coração está em paz. Se o meu coração está em paz com Jesus, quer dizer, o Senhor Jesus, que é o juiz, o árbitro, o juiz, ele está me dando paz. Mas se eu não estou em paz com o Senhor Jesus, é porque alguma coisa errada está acontecendo na minha vida, nos meus relacionamentos. Meus queridos, o apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Senhor, escreveu algo interessante para fechar a questão. Aí no versículo 17, né? Tudo o que fizerdes, seja o quê? Em palavras ou ações, que sejam feitas para o Senhor. Olha o versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, né? Graças a Deus Pai. Meu irmão, que coisa maravilhosa a gente pegar esta palavra aqui e trazer para o nosso coração, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia. Aquilo que aquele irmãozinho te pediu e você não quis fazer, você disse que não podia, você perdeu uma grande chance de servir o Senhor. Porque tudo que eu faço para o meu irmãozinho, no nome do Senhor, com amor ao Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Ah, meus queridos, como é gostoso ser crente, como é gostoso servir o Senhor, e tudo que eu vou fazer como para o Senhor. Vocês não conhecem, às vezes não têm muita ideia da vida do pastor, da vida do seu pastor, de todas as comunidades espalhadas, né? Você está lá descansando, dormindo, e às vezes o seu pastor lá está virando à noite, estudando o texto, preparando a comidinha gostosa que ele vai te entregar no domingo de manhã, no domingo à noite, que você vai se alimentar. Mas ele faz isto como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus.
Meus queridos, que texto maravilhoso, que coisa maravilhosa veio do Espírito de Deus fluindo no coração de Paulo e ele colocou na sua carta aos Colossenses e chega até nós aqui, cristãos do ano 2020. Meus queridos, tudo o que fizerdes, seja em palavras ou em ações, faça como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Meus queridos, olha como é didático esse texto. Olha, começa lá no céu, depois vem para a minha vida, e aí vem a comunidade com o meu treinamento, e aí ele oferece o quarto ponto, que é o lar, que é a prova de fogo. Ah, meus queridos, quando vocês me veem lá na igreja, quando vocês me veem lá no púlpito, né, segurando a Bíblia assim, né, um pouco assim, né, e eu até entorto um pouquinho a cabeça assim para dar mais um ar de santidade. Ah, meus queridos, vocês não conhecem este homem dentro da sua casa. Será que ele é tudo aquilo que você pensa que ele é? Ou será que ele não é nada daquilo que você pensa que ele é? Meu irmão, minha irmã, conhece aquela historinha? Estava acontecendo o culto, e aí estava lá o pastor na frente, os irmãos assentados, o pastor ministrando a palavra. Aí chega uma senhora com os filhos, cheia de malas, sacolas, e aí o pastor, o que é isso, irmã? O que você está fazendo? Ela fala, eu vou mudar aqui para a igreja. Por quê? Porque aqui o meu marido é uma maravilha, mas em casa é um carrasco. Meus queridos, o lar é o lugar onde caem todas as máscaras. Em casa não tem máscaras. E aí o que acontece? Em casa é a realidade, é o eu nu, desvestido de todas as máscaras. Meus queridos, tenho lá como prova de fogo. Agora no lar não existe máscara. Olha, nem agora na pandemia, em casa não precisa de máscara, tá vendo? Máscara na pandemia só na rua e nos lugares públicos. Agora, na vida cristã, o quarto espaço é o nosso lar, para o nosso desenvolvimento. Meus queridos, aí ele começa com a esposa, versículo 18. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor, certo? Então ele ensina aqui submissão, deixa o marido liderar, minha filha, deixa ele ser o líder, deixa ele fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Agora, você fica querendo mandar em tudo, sua mandona. Você, mandona, está em oposição com a palavra de Deus. Está em oposição contra o projeto de Deus. Agora, deixa ele liderar e cobra dele. Falou, tá aí. Pode, o que você quer? Tá aí. Pode, faça o que Deus quer que você faça. Seja o homem que Deus quer que você seja. Certo? Seja o líder. Eu estou aqui para ser a sua companheira, a sua auxiliadora fiel. Minha irmã, se você não deixa o seu marido liderar, você não deixa ele ser aquilo que Deus criou para que ele seja. Aí sabe o que ele vai virar? Ele vai virar um banana. É isto que ele vai virar, um homem banana, que não assume a liderança e também não tem nenhum prazer em liderar e não se sente realizado. É um banana, é isto. Aí o que ele fala? Fala para o marido, no versículo 19, não seja mundano. Marido, olha, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Marido,
ame a sua esposa, ame a sua esposa. É isto que você precisa fazer. Meus queridos, eu tenho valorizado muito o trabalho da minha esposa. Nessa quarentena, esse período, eu pude ver de perto, porque saía cedo e chegar à tarde com uma casa limpinha, cheirosinha, tudo arrumadinho, é uma coisa, mas assistir à luta, né, a luta de uma dona de casa o dia todo para deixar aquela casa gostosa, com um ambiente gostoso, cheirosinha, gostosinha, é uma luta, meus queridos. Então, olha, não seja mundano, não. Os homens do mundo são assim. Agora, você não é do mundo, você é de Deus. Então, ame a sua esposa, diz o versículo 19, porque se você amar a sua esposa, somente coisas boas você vai querer para ela, e somente coisas boas você vai fazer por ela. O homem que ama, o marido que ama a esposa, ele a trata como uma rainha, como uma princesa na sua casa. Meus queridos, aí o versículo 20 pega pesado com os filhos. Você aí, filho, você que é birrento, você que fica emburrado, você que fica fazendo biquinho, você que sai dando chute, para com isso. Você acha que Deus não está vendo essa atitude sua, não? Você acha que isso não vai refletir na sua vida? Vai sim, vai refletir muito na sua vida. Olha o que diz o versículo 20. Filhos, em tudo obedeça seus pais, pois fazer isto é agradável diante de Deus. Obediência a seus pais. Seja um filho obediente, certo? Seja um filho obediente, obedeça seus pais. Se tem alguém na face da terra que quer o seu bem, que quer a sua vitória, são os seus pais, meus queridos, seus pais que querem. Aí ele volta agora para os pais, olha, aí no versículo 21, pais, tenham sabedoria. Olha o versículo 21, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então é o seguinte, para de ficar pegando o pé dele por uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para com isto, deixa de ser chato. Por que você está chato desse jeito, se irritando com tudo, pegando no pé dele toda hora? Para com isso. Chama para uma conversa gostosa, uma conversa amigável, troca uma conversa gostosa, exorta conforme a palavra de Deus, mas para de ficar irritando seus filhos. Porque, de repente, ele não sabe nem o que fazer, ele fica desanimado, certo? Então não faça isso. Aí agora, dentro da família também, tem aqui a figura dos servos, né? Servos, sejam sinceros, não seja puxa-saco não, certo? O texto aqui está falando é isso. Não seja querendo só agradar por bajulação, não. Sejam sinceros. Olha o versículo 22, servos, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né? Visando somente agradar pessoas. Não, faça tudo como se fosse faça de coração para o Senhor. Aqui tem uma palavra também, isso aqui você pode levar para o seu serviço, para o seu trabalho. Faça as coisas bem para que o seu chefe olhe e veja, esse cara é diferente, tem alguma coisa na vida dele que ele é diferente de todos. Ah, meus queridos, aí vem aos senhores, né? aos supervisores, né? Aos patrões, o capítulo 4, versículo 1, sejam amorosos, certo? Olha, versículo 1 do capítulo 4, senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. E aí o versículo 23, que não está, né, o que está aí no capítulo 3, olha, tudo quanto fizerdes, façam de todo coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Meu irmão,
Você vem para o seu pastor, que sou eu, e pede uma coisa, e eu faço de qualquer jeito para você. Não foi bom, não foi uma boa. Agora, se eu capricho e faço com carinho para você, aí eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. É isto. Faça como se fosse para o Senhor. Meus queridos, vamos concluir aqui a nossa palavra. Eu queria ter gastado aqui 25 a 30 minutos, mas nós já estamos com 40. Quem sabe você tenha paciência e consiga assistir toda esta gravação em espírito de oração. Você, a esposa, os filhos, olhando na telinha e aprendendo da palavra de Deus. Olha, conclusão. Se eu quero maturidade cristã para a minha vida, eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Você olhar para o seu pastor e falar assim, o meu pastor se parece com Jesus, certo? Por quê? Porque ele está buscando espiritualidade, está buscando crescimento, está buscando maturidade. Eu olho para os meus presbíteros, falo, meus presbíteros são parecidos com Jesus. Eu olho para os meus diáconos são parecidos com Jesus. Eu olho para os meus líderes de células, os meus líderes de células são parecidos com Jesus. Eu olho para os meus irmãos, eu digo assim, os meus irmãos, cada um se parece com Jesus. Meus queridos, que coisa maravilhosa, que comunidade maravilhosa, que coisa, é um pedacinho do céu, meu irmão. É um pedacinho do céu. Então, meus irmãos, olha, vamos lembrar aqui. Eu quero maturidade cristã para a minha vida. Primeira coisa, é preciso ir ao trono da graça. É preciso ir ao trono de Deus. É preciso acontecer mudanças na minha vida. É preciso acontecer transformações na minha vida. Agora é o seguinte, a comunidade vai me ajudar. Se eu errar, se eu cair, se alguma coisa acontecer, eles não vão vir com pedra nas mãos para os meus lados, não. Eles vão vir assim, olha, discordamos das suas atitudes, mas amamos você. Eu sei que você vai vencer e que você vai se corrigir e que essas coisas vão ser jogadas no lixo. Agora, o meu lar também pode me ajudar. Meus queridos, vamos concluir aqui com uma palavra muito prática. Vamos concluir aqui com uma palavra muito prática. Olha, alguém da família fez coisa errada. Vamos pensar nos filhos. O filho, chegou uma reclamação da escola. Seu filho está com mau comportamento na escola. E você já descarrega um caminhão de verbos em cima da vida dele, coloca ele de castigo, faz um tanto de coisa, esconde o celular dele, complica tudo. Não. Chama ele para uma conversa, fala assim, meu filho, o que está acontecendo com você? Você é um cristão, você tem Jesus no coração. O que está acontecendo? Você está com algum problema, alguma irritação? Você está passando alguma dificuldade que a gente desconhece? Eu sei, eu acredito que você pode mudar essa história, a sua história pode ser totalmente diferente. De repente você pode ser um dos melhores alunos da escola, dos quais os professores vão ter orgulho, prazer em estar te ensinando. Vai por outro caminho, meu irmão, vai por outro caminho, né? Olha, às vezes você, esposa, está sempre preparado para atacar o seu marido no primeiro erro que ele comete. O primeiro errinho que ele comete, você já descarrega o caminhão dele. Não, chega para ele e fala assim, oh, bem, que coisa é essa que você fez? Olha, eu discordei, mas eu estou junto com você. O que você precisa? Do que eu posso te ajudar para a gente mudar essa história? É diferente, meu irmão. É diferente, minha irmã. Olha, e você também, marido. Fica torcendo para a esposa errar, para você poder chamar atenção, para você poder só descarregar um caminhão. Assim, não.
Fala para ela, ó, tamo junto, ó, tamo junto. É isso aí, meu irmão, meus queridos. A nossa vida cristã pode ser tão gostosa. A nossa vida comunitária pode ser tão gostosa. A nossa vida no lar pode ser tão gostoso que você não faz nem ideia das maravilhas que o Senhor nos dá. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Lá vai ser maravilhoso, mas aqui já pode ser um pouquinho do treinamento para estarmos para sempre com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê maturidade cristã e que você seja cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nos lava, nos purifica, Senhor. Pai querido, nos dá entendimento desta palavra para podermos ser realmente um crente conforme o Senhor quer que sejamos. Cristãos autênticos, cristãos sem máscaras, cristãos que estão caminhando em maturidade diante de Ti. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. Amém. Deus te abençoe.